Os. Então, primeira parte do Heian Shodan, né? Vai ser a saída Gedan Barai, depois o Ki, e aí a gente vira um Gedan Barai para o outro lado. Muitas vezes as pessoas vão dizer que você está defendendo de um lado e você vai receber um ataque do outro lado. Mas a gente considera isso muito improvável, né? Que você consiga, depois de bater aqui, saber que movimento que vem e qual a distância correta para você aplicar essa defesa. A gente prefere imaginar que esse movimento seja um arremesso, né? Uma projeção aqui, que depois que você bateu no agressor, você joga ele para o chão. É importante a gente entender, principalmente quando a gente fala de kata básico, né, de iniciantes que estão trabalhando, a gente colocar, né, principalmente se você for um professor, você usar essa ideia de que nem sempre você precisa agredir a pessoa, você precisa ir para o golpe contundente. Então a gente está aqui, por exemplo, né, uma situação que o Danilo segurou meu braço, como eu falei, e esse kata foi desenvolvido basicamente para crianças, né, então ele vai ter movimentos simples, né, então segurou meu braço aqui, o que eu vou fazer? Vou sair, soltar meu braço, tá? Então o Gedan Barai nessa situação vai servir para isso, eu bater aqui e puxar meu braço com força, aí que entra a explicação, o motivo de você ter os rikite. Sempre você vai estar puxando e escapando de alguém que está te segurando. Então vamos lá, ele me segurou aqui, primeiro movimento, bati e escapei. Se eu conseguir evadir daqui, é muito mais seguro, né? Se a gente está falando de uma situação de defesa pessoal e você vai falar para uma criança, ó, vai escapar aqui, vai bater, muitas vezes isso pode ser uma situação que vai causar até um problema para ela. Se é um coleguinha que segurou na escola lá, ela tirar e já dar um soco na criança, isso vai ser complicado. Se a gente vai falar, por exemplo, no agressor, um adulto, se a pessoa pegou, pá, ele vai dar um soco no adulto lá, o adulto nem vai sentir, né? Se for uma criança pequena ali, 8, 9 anos. Então a gente tem que ter essa noção de explicar para a criança que ela não precisa sempre usar o golpe contundente. Mas se a gente for fazer então a sequência toda do kata, eu tirei aqui, eu seguro e aí mais uma vez o rikite que eu estou puxando ele, vou bater e o próximo movimento eu vou fazer um arremesso, né? Pode ser simplesmente um arremesso. Ou então, para a gente fazer um movimento um pouco mais elaborado, no momento que eu puxo aqui, que o Danilo troca a perna lá, eu travo a perna dele. E aí vai ser como se fosse um Sasai Tsuri Komiyashi, né, do judô. Uma puxada aqui e eu jogo ele para o outro lado. Beleza? Então a primeira sequência, como a gente sempre fala, não precisa ser conectados os 3 movimentos, eu posso simplesmente escapar e evadir, escapar e bater, e se eu tiver força suficiente e habilidade suficiente, fazer o arremesso ou mesmo a queda com o travamento do pé dele embaixo. Os.